pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento de uma escada, com foco no tamanho do espelho e do piso e da quantidade de espelhos e pisos e degraus dessa escada, de acordo com o pé direito. A gente vai usar uma formulação bem simples, que é a fórmula de Blondel, que é a mais utilizada, que é 2 vezes a medida do espelho mais o piso igual a 64 centímetros. Só porque a gente vai unir essa formulação juntamente com o que a norma pede, a norma 9050, NBR 9050, que fala da questão da acessibilidade e do conforto, questão ergonômica em relação à construção dessa escada. Vamos lá. Vamos falar primeiramente do passo a passo do cálculo dessa escada. Primeiramente, a gente vai aplicar a fórmula de Blondel, mas não essa aqui que eu mostrei a princípio. Nós vamos aplicar, na verdade, a fórmula de Blondel de acordo com algumas especificações que vai ter dentro dessa NBR. Poucas especificações. Então, depois a gente vai calcular a altura do espelho. E depois a gente vai calcular a quantidade de pisos e a quantidade de espelhos. Então vamos lá, se vocês querem aprender passo a passo como calcular essa escada, como dimensionar uma escada de forma simples, de acordo com a fórmula de Blondel, que é uma fórmula das mais seguras que existe, então vem comigo. Primeiramente, como eu falei no início do vídeo, essa fórmula, essa fórmula vai ser, na verdade, usada em conjunto com a NBR 9050. Então, como é que o Blondel formulou essa proporção de 64 centímetros? Bom, primeiramente ele percebeu que a cada passo em marcha normal, uma pessoa gasta em torno de 63 a 64 centímetros. O passo dessa pessoa equivale a 63 a 64 centímetros. Só que, ao subir uma escada, a cada 1 centímetro de degrau, o passo aumenta em 2 centímetros. Então, a partir dessa observação, Blondel montou uma proporção que vai, na verdade, em encontro ao conforto. Então, a partir disso, foi possível dimensionar de uma forma mais ergonômica possível os degraus de uma escada. Então, o cálculo do conforto de uma escada está ligado diretamente à fórmula de Blondel, a partir dessas observações que ele fez. O espelho, essa parte aqui da escada. O piso, essa daqui que a gente encosta o pé. O espelho é como se fosse a altura do degrau. E o piso é aqui, onde a gente vai, como o próprio nome diz, onde a gente vai pisar. Então, fazendo essa junção da ABNT com a fórmula de Blondel, esse 2E mais P tem que estar entre 63 centímetros e 64 centímetros. Então, fórmula de Blondel em junção com os conceitos, as determinações da ABNT, como vai ficar? Primeiramente, o piso P vai precisar ter entre 28 e 32 centímetros, ou seja, o mínimo é 28 centímetros e o máximo 32 centímetros. O espelho precisa ter entre 16 centímetros e 18 centímetros. Acima de 18 centímetros ia ficar uma situação bem incômoda, não ia ser favoravelmente, não ia ser uma questão, ia ser um problema ergonômico, não ia causar um conforto no uso da escada. Então, primeiramente, vamos calcular a altura do espelho. O espelho é aquela partezinha que a gente viu, que é como se fosse a altura do degrau. Então, vamos considerar primeiramente a medida mínima exigida, de 28 centímetros para a largura de um piso, como foi especificado aqui.
Então, se a gente for considerar um degrau de 28 centímetros de piso para a largura do piso, a gente vai usar a fórmula de Blondel. Só aplicar aquela formulazinha que a gente botou no início do vídeo. 2 vezes o espelho mais o piso igual a 64 centímetros. Então, 2 vezes o espelho mais 28, que foi o que a gente adotou para o piso, que é o mínimo que a norma exige, igual a 64 centímetros. Fazendo essa continha, a gente tem que o espelho equivale a 18 centímetros para uma escada cujo piso é de 28 centímetros. Então, depois do cálculo da altura do espelho, a gente vai calcular a quantidade de espelhos. O número de espelho vai equivaler à altura, ou seja, ao pé direito, dividido pela dimensão do espelho. Então, eu vou adotar aqui um pé direito de 2,70 m e vou dividir por 18, que foi o resultado que obtivemos aqui. Então, 2,70 m divididos por 18 vai dar um número de espelho de 15. Então, nessa escada, a gente vai ter o piso de 28, o espelho de 18 e quantos espelhos de 18 centímetros? 15 espelhos. A quantidade do cálculo, o cálculo da quantidade de pisos sempre vai ser o espelho menos 1. O piso sempre vai ser uma unidade a menos que a quantidade de espelhos. Então, o piso a gente já determinou que vai ser de 28 centímetros. Agora, quantos pisos terão essa escada? Terão exatamente 14 pisos. Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma representação no SketchUp que eu fiz para a gente entender melhor essa situação que a gente acabou de calcular, de acordo com essa fórmula de Blondel e com a ABNT. Bom, aqui nós temos uma escada que eu fiz aqui. Então, essa escada tem 2,70 de altura, que na verdade é o pé direito, que é 2,70. Aqui de largura, vou ver aqui quanto é que tem de largura. 1,50 de largura. 1,50 de largura. E tem o que a gente predeterminou, que é 28 centímetros de piso. E o que a gente calculou a partir dessa determinação, que foi 18 centímetros de espelho. Então, pessoal, vamos contar aqui para ver se, de acordo com a fórmula de Blondel, deu certo o cálculo da nossa escada. Então, aqui é para ter 15 espelhos e 14 pisos, certo? Então, vamos lá. Espelho é essa parte aqui, essa alturinha do degrau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente os 15 espelhos. Agora vamos calcular a quantidade de pisos para ver se são 14, ou seja, uma unidade a menos que os espelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Exatamente os 14. Esse patamar aqui não é o piso em si, certo? Esse patamar, ele, na verdade, vai servir como um tipo de descanso, se tiver ainda mais partes da escada aqui para frente, se tiver mais pavimentos e precisar de outra escada, ou então ele vai servir como uma espécie de acesso a outro pavimento, porque esse acesso não poderia ter os 28 centímetros de piso, obviamente. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Deixem sugestões de temas que vocês querem entender melhor, ou então alguma curiosidade que vocês querem ver. Não se esqueçam de deixar o like, de curtir, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigada. Valeu!